Berit Hadashah Devarim. Shalom, shalom. Estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaima. Eu sou a Mara Hayá. Vamos estudar hoje a Brit Hadashah referente a Parashat Hashavua, a Parashat Devarim. O texto da Brit Hadashah que iremos fazer a leitura está na carta a Timóteo, no capítulo 1. Do versículo 3 até o 17, vamos fazer a leitura. Como eu te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem crença diversa, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, que produzem antes discussões do que edificações, para com Elohim, que se una na emuná. Mas o fim desta advertência é o amor, que o procede de um leve puro, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma emuná que não é fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram aos debates sem valor, querendo ser mestres da Torá, embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. Temos conhecimento que a Torá é boa. Se alguém a usa legitimamente, reconhecendo que a Torá não é feita para o justo, mas para os que não são justos e insubordinados, os irreverentes e os transgressores, os infiéis e os profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os ladrões, os mentirosos, os perjuros, e para tudo o que for contrário à verdadeira crença, segundo a boa mensagem da Kvod, da honra de Elohim bendito, que me foi confiado, dou ações de graças àquele que me fortaleceu, o ungido Yeshua, nosso mestre, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério, ainda que em outro tempo eu era um blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei clemência porque eu fiz por ignorância, na incredulidade. E a benevolência de nosso Deus, Adonai, grandemente encheu com emuná e amor que há no ungido Yeshua. Fiel é este ensinamento e digno de toda aceitação, que o ungido Yeshua veio ao mundo para salvar os transgressores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso alcancei clemência, para que em mim o principal ungido Yeshua mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ao Meler dos séculos imortal e invisível, o único Elohim, seja a honra, a Kevod, para todo sempre. Assim seja. Amém. Baruch Hashem, conforme o texto de Devarim, ali onde inicia a Parashat Hashavua, temos referência Shaul HaShaliach, o apóstolo chamado Paulo, trazendo este ensino a Timóteo, que é o seu filho na fé, ou seja, é seu discípulo, o seu aluno, que ele não deixasse levar por pessoas que gostavam de fazer confusões, discussões a respeito de coisas que não iam levar a um proveito espiritual, a não ser o desvio do que era necessário para a remissão dos pecados e a ascensão e elevação de nossas almas. Baruch Hashem. Aqui é citado a questão dos debates sem valor, né? O desvio através de uma emuná fingida, falta de consciência de Torá, falta de pureza no coração, falta de amor, né? E ali, Moshe Rabbeinu, no momento do seu discurso, as palavras Devarim, que é isso que significa, ele vai trazer a consciência das pessoas exatamente sobre essas questões. Sobre exatamente o que? A falsidade da fé daqueles que deixaram o testemunho do Eterno a respeito da terra, deixaram de escutar a palavra do Eterno a respeito da bondade,
da fartura da terra e trouxeram más notícias da terra. Outros, após toda a destruição que aconteceu com estas Lashonarot, né, com as línguas más trazidas pelos espias, forçaram uma rebelião e foram atacar os inimigos e foram destruídos. Moshe Rabbeinu está falando sobre essas questões, que o povo deixou-se levar pelo medo, deixou-se levar pela rebelião, não tiveram uma boa consciência. A mesma coisa que Shaul está trazendo aqui para os Yehudi convertidos nesta época aqui, que Timóteo tomava conta na congregação. As pessoas ficavam debatendo com coisas sem valor, tendo o Mashiach, né, tão próximo, ou seja, tendo o testemunho de Mashiach tão próximo, tendo a grandeza de ter recebido o Mashiach entre eles, né, e ali terem ainda pessoas que andaram com Mashiach tão próximos a ele, para trazer as palavras do Mashiach muito mais completas do que temos acesso hoje. E essas pessoas ficaram em debates do tipo de genealogias, discutindo entre si quem era o mais sábio na Torá. E, na verdade, Shaul traz aqui que nenhum deles tem conhecimento algum de nada. Tudo é puro gogó, né? Mesma coisa dos espias que chegaram trazendo falas que amedrontou toda a população de Israel ali no deserto. E eles se colocavam como expert no assunto sobre a qualidade da terra, se aquela terra ia ser propícia ou não para o povo de Israel. Eles se colocaram no lugar do Eterno, fazendo a qualitativa da terra para a população de Israel no deserto, trazendo confusão e trazendo castigo e morte para aquelas pessoas. Shaul está dizendo a Timóteo que eles venham, então, parar com essa confusão de que a Torá é apenas para aqueles que é tzadik. Porque o próprio Yeshua, ele disse, o justo não precisa de médico. A gente não vai aqui dizer que a pessoa que está procurando a justiça, que está procurando se santificar, que está procurando se elevar, ela não necessita de Torá. Pelo contrário, todos nós, a todo momento, estamos em necessidade de nos elevar. Nós não estamos totalmente purificados, totalmente justos, totalmente libertos e totalmente santos. Nós estamos no caminho, nós estamos em Teshuvá. É necessário que utilizemos sim a Torá dia e noite. O estudo de Torá faz parte da elevação espiritual. Mas a discussão aqui dessas pessoas que estavam fazendo confusão na congregação de Timóteo é que a Torá não devia ser falada a pessoas que ainda não tinham nenhum tipo de elevação, ou seja, ainda estavam na sujeira, sendo contra totalmente o trabalho de Mashiach, que era de espalhar as boas novas, exatamente para que as ovelhas perdidas da casa de Israel pudessem voltar para o aprisco, para o povo. Porque se os Talmidim de Yeshua, que ficaram após Yeshua ser ascenso ao céu, não fosse buscar as ovelhas de Israel entre os perdidos, as ovelhas não teriam como voltar para casa, como voltar para a Torá. Então o trabalho seria totalmente anulado, o trabalho da redenção. Hoje nós estamos na diáspora. Chegou até nós o testemunho de Yeshua, mesmo que chegou de uma forma que estava encoberto pela clipá, mas nós conseguimos, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, descobrir a luz da Torá, e hoje estamos no caminho de Teshuvá. Por quê? Porque chegou até nós a fala, chegou até nós a Torá. A Torá foi espalhada pelo mundo. O trabalho que Yeshua determinou para os Talmidim foi exatamente este. Com isso, não podemos deixar de espalhar a luz da Torá para os enfermos. Aqui é dito, ó, a Torá tem que ser para os insubordinados, para os irreverentes, para os transgressores, para os infiéis. E assim ele vai dizendo vários pecados que as pessoas podem cometer. Por quê? Porque no meio dos pecadores
estão perdidos lá as ovelhas de Israel. As 10 tribos foram espalhadas em todas as nações. E Efraim, como a gente já estudou em vários textos, está totalmente imergido na idolatria. Ou seja, Efraim está praticando muitos pecados. Para que Efraim volte para casa, é necessário que a Torá seja espalhada para Efraim no estado que Efraim está. Assim a terra de Israel, quando eles chegaram ali, era uma terra chamada de Canaã. Canaã, nós sabemos que foi o neto de Noé e foi amaldiçoado. Aquela terra era uma terra amaldiçoada. Porque nós já sabemos, tudo que tem uma probabilidade de revelar a luz de uma forma grandiosa, vem encoberto numa grossa clipada. Ou seja, os moradores daquela terra, inicialmente, eram pessoas amaldiçoadas que praticavam vários delitos, transgressões contra a Torá. Tinham comportamentos horríveis de todos os níveis de baixeza humana. Por isso, quando Israel chega ali, é necessário que eles sejam todos mortos, todos retirados à força do lugar. E a terra foi santificada. A santificação da terra foi através da entrada do povo santo. Então, foi necessário enfrentar a dureza, enfrentar a clipar de frente, guerrear contra o inimigo, limpar a terra. Assim, Shaul está ensinando para Timóteo, não tenha medo de enfrentar o que é aparentemente o pecado e a dor para espalhar a Torá. Porque o trabalho do semeador é exatamente quando a terra está vazia. Não tem nenhuma lógica semearmos sobre a plantação. A plantação já está lá, não vamos mais semear. A gente vai semear quando a terra está vazia. Ou seja, é necessário que tenha uma necessidade de Torá, ou seja, de ser espalhado a vida, de ser espalhada a fonte de água para quem tem sede, para quem necessita da vida, para quem está necessitado de santificação. Baruch Hashem. E aí o Shaul, ele vai citar ele mesmo como um exemplo, né? E ele fala, eu fui uma pessoa que por ignorância eu fui injuriador, perseguidor e fui incrédulo, mas pela bondade, a graça de Deus, aqui está dito o nome, o tetragrama aparece aqui, pela bondade do tetragrama, do eterno, a fé me preencheu, a fé completa, a emuná, Shelemá me preencheu, e também o amor que há em Yeshua. O amor por quem? O amor pelos perdidos, pelo povo de Israel que está perdido entre as nações. Este amor de Yeshua, de se entregar completamente, né, para redimir essas pessoas do povo de Israel que está perdida, que está em pecado, que está suja, precisando de se limpar com a Torá. Então Shaul diz, eu sou o principal deles, dos transgressores, e a clemência me alcançou. Aqui no versículo 16 ele fala, eu fui alcançado pela clemência. Nisto é necessário que nós olhamos para os nossos irmãos que ainda estão sobre, né, o jugo do mal, fechados nas clipotes, em sujeira, em transgressões e delitos e pecados, com um olho de amor. E também façamos este trabalho de purificá-los através da Torá. Baruch Hashem. E aqui no versículo 17, ele chama o Eterno de Rei pelos séculos, imortal, invisível, único Deus. A ele seja dada a honra para todos sempre. Amém. Aqui é para quebrar a idolatria. Baruch Hashem. Voltando para a questão de Devarim. Então, Moshe separa 12 homens, assim como Yeshua também separou, e Shaul era um deles. Ele separa 12 homens, e esses homens, aqui no versículo 13 de Devarim, no capítulo 1, vai dizer que eles eram sábios, entendidos e experimentados da Torá. Mas, assim como estes lá em Timóteo, que são ditos que dizem ser sábios da Torá, estavam por falar asneiras, estavam por dizer bobagens, estavam por trazer discussões frívolas à toa, né? Trazendo confusão para o meio daquele lá. E estes homens aqui do passado destruíram
vamos colocar assim, a entrada, né, a entrada do povo na terra, aquilo durou 40 anos, o que era para ser naquele mesmo dia, passou-se 40 anos para que o povo pudesse entrar na terra, todos morrendo aos poucos, até que o último homem que rebelou-se contra o Eterno veio a morrer. Nós temos que estar atentos a essa questão. Este texto vai nos trazer o seguinte: a emuná plena, shelemá, a fé, a fidelidade, a confiança, a certeza no Eterno, vai fazer toda a diferença na quantidade de sofrimento que nós passamos neste mundo. A vontade do Eterno de qualquer forma será feita, mas nós temos o poder de aumentar o tempo ou diminuir o tempo. Temos também o poder, com o nosso livre-arbítrio, de aumentar a dor, de aumentar o sofrimento, ou diminuir o sofrimento, diminuir a dor. Porque o Eterno, ele não vai deixar de fazer aquilo que é o correto perante os seus olhos, porque a vontade do Eterno é boa e perfeita, e ele vai cumprir os seus planos. Nós, adiando com nossas ações ou não, vai ser cumprida a vontade do Eterno. O ensino para nós neste momento é: não vamos perder tempo com bobagens. Não vamos ficar fazendo contas de quem merece, de quem não merece receber Torá. Se pessoas A, pessoas B podem escutar ou não podem escutar. Se o que o Eterno prometeu, será que vai acontecer, será que não vai? Né? Eles estavam aqui medindo se Torá poderia ser dita a pessoas que estavam em pecado lá, transgredindo todos os tipos de mandamentos, as pessoas tinham mérito de ouvir, sendo que o próprio Mashiach, ele disse: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Este canal é aberto numa plataforma pública. Eu acredito que o caminho, o Derech, Baruch Hashem, o caminho do Eterno, está para aqueles que têm já em sua alma uma sentença de voltar para seu Pai. E aqueles que são do Eterno e que têm o mérito de ouvir estas palavras da Torá, entrarão aqui e mesmo que estejam em uma situação de sujeira espiritual, se voltarão para a luz da Torá e se converterão em seus caminhos, em caminhos de bênção e de paz, caminhos de techuvá, para que todos nós possamos voltar para casa unidos de mãos dadas, Mahanaim, um exército de mensageiros do Eterno. Estamos aqui para fazer a vontade do Eterno. Nós estamos aqui para fazer a techuvá dos meraglim, daqueles espias. Nós estamos aqui para fazer a techuvá dos Talmid, que se desviaram no início ali do primeiro século e se tornaram igreja, se tornaram cristãos, se tornaram idólatras. Nós estamos aqui neste canal para fazer techuvá da idolatria, techuvá da falta de emuná. Nós estamos aqui para fazer o retorno, fazermos diferente. Nós iremos seguir a vontade do Eterno, como nada a vontade de Yeshua ou Mashiach. Iremos seguir a Torá sagrada, iremos ouvir os mandamentos de Deus, iremos cumprir os mandamentos de Deus, iremos espalhar as boas novas, as boas notícias, as Bessorot, Baruch Hashem, que o Eterno esteja tocando cada coração se torne agora um ponto de desejo, Ratzon, preparado para ser plantado a Torá sagrada e que seja germinada uma árvore frutífera e que esses frutos sejam para a vida. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.